Mudar completamente de assunto, né? O cartão de crédito já está incorporado na vida dos brasileiros. Agora, novas regras estão valendo desde a semana passada. Clientes inadimplentes no rotativo do cartão de crédito, por exemplo, passarão a pagar a mesma taxa de juros dos consumidores regulares. Tem muita gente que prefere ficar bem longe do cartão de crédito. O juro é muito alto, ainda não quis usar ainda, devido ao juro alto. Nunca usou na vida? Nunca usei. E aí como é que faz com as contas? Paga à vista. O cartão de crédito é uma solução boa, né, para quem gosta de estar no comércio, mas já tem um tempinho que eu desfiz do meu cartão de crédito, né, em vista dessas mudanças econômicas, as taxas de juro cresceram, ficaram muito grandes e aí eu resolvi tirar essa opção. Agora compra só à vista. Tem mudança sobre o pagamento mínimo da fatura. Antes, o cliente precisava pagar pelo menos 15% do valor total. Agora, cada banco pode definir o percentual de pagamento dependendo do perfil de cada consumidor. O cliente precisa ser avisado com pelo menos 30 dias de antecedência. O consumidor tem que lembrar que se ele estiver entrando no parcelamento, ele está entrando numa roda difícil dele sair depois, porque é muito alto o juro. Hoje, para você ter ideia, tem a instituição que pratica menor juro ao mês é 2%, vai até 16% ao mês. Então, é proibitivo você entrar no parcelamento. Tem outras formas mais viáveis, se a pessoa estiver endividada, de fazer uma pactuação com o banco, outra modalidade de empréstimo que não seja a utilização de cheque especial e cartão de crédito. O melhor caminho mesmo é não cair no rotativo. Nunca usei rotativo. Prefere não cair no rotativo? Sim, claro. Nunca usei. Exatamente por isso, porque o custo é muito alto. Eu faço bastante compra com cartão de crédito, mas assim, sempre pago, sempre que eu posso eu estou pagando, né? Nunca entrei no rotativo, uso de maneira alinhada, né? Bem moderada, mas compro bastante. Falando nisso, chegou a hora do quadro Seu Dinheiro de hoje. E hoje nós vamos falar da percepção dos empresários frente à economia com a eleição suplementar, né, que será decidida agora em segundo turno, daqui 19 dias. E para explicar as reações do empresário diante dessas mudanças na gestão do Estado, a gente recebe o professor economista Marcelo Bezerra. O pessoal reagiu bem, Marcelo? Bom dia para você. Bom dia. Por enquanto, o mercado ou os empresários estão na mesma toada que já estavam desde o início dessa problemática aí das eleições, desde a saída do Marcelo Miranda, para ser mais exato. Então, apesar da eleição ter ocorrido domingo, ocorreu o segundo turno, que já era esperado, né, pela maioria das pessoas e pelos próprios empresários. Então, a indefinição e a insegurança e o índice de insatisfação continua ainda grande em face dessa indefinição, que apesar de que vai ter a eleição, o governador ele é interino, então vai ter mais essa terceira eleição, então, é muita eleição, né, que causa essa grande instabilidade. Então a tendência é que essa roda da economia tocantinense só começa a girar só no ano que vem? Com certeza. Do ponto de vista firme e forte, sim. Nossa, então vamos dar uma olhada nos números aqui, Marcelo, que você até preparou para a gente acompanhar. Como é que está essa confiança neste momento, né? Nós estamos em junho ainda e tem essa perspectiva aí só de melhora em 2019. O índice de confiança no Tocantins houve uma redução, né, de 1,05% no mês de maio e para 55,2% dos comerciantes a economia piorou, é isso, Marcelo? Segundo a pesquisa da FEComércio e da SNC, isso demonstra, né, de forma cabal que realmente os empresários estão ainda muito inseguros, né? E continuam inseguros em face desses motivos da eleição que nós acabamos de elencar, de falar. Então, quer dizer, e como a tendência ainda é permanecer estável, né, mesmo sendo eleito o governador, ainda vai continuar esse índice negativo, pelo menos nesse primeiro momento. Esperamos que melhore, né? Porque somente através dos empresários voltarem a investir, voltarem a ter confiança, que nós vamos poder ter uma melhoria da economia tocantinense. Agora, esse 55,2 é neurose de comerciante ou realmente eles têm razão? Na realidade, seria ambas as situações. Porém, o que acontece? Você já tem uma economia nacional prejudicada, acentuada pela economia tocantinense, face aos motivos que nós estamos expondo aqui, isso realmente deixa o empresário desgostoso, né? E inseguro, né? Seria a palavra mais adequada.
E em meio a essa instabilidade aí político-econômica, né, a confiança dos empresários caiu, como a gente está acompanhando aqui, é o que revela inclusive uma pesquisa nacional que mediu a insegurança na hora de investir. Vamos ver na reportagem. O Douglas acabou de virar sócio em um negócio, mas esses primeiros meses como empresário não têm sido nada fáceis. É que ele já começou com aquela sensação de que não é a hora de investir. O cenário político não nos proporciona essa confiança, essa segurança, né, para fazer investimentos, né? Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, apontou que grande parte dos empresários estão seguindo nesse mesmo ritmo. Cerca de 55% dizem que a economia brasileira piorou. O levantamento é referente ao mês de maio. 7% do público não pretendia contratar mais funcionários. A instabilidade econômica, política, a instabilidade dos preços, né, pela Petrobras, em virtude de estar aumentando constantemente seu combustível, aumenta o frete, aumenta os custos, o risco da inflação disparar de novo, aumenta os preços e reduz a margem de lucro do empresário. Essa é a primeira queda do ano e apesar do crescimento na confiança do empresário ter sido contínua nos primeiros meses de 2018, a tendência é de que haja uma nova queda no mês de junho. Mesmo assim, o levantamento apontou uma parcela de empresários otimistas. 66,6% dos entrevistados garantem que as empresas cresceram nos últimos meses. O Márcio é um desses empresários. Ele diz que apesar de não ter feito muitos investimentos, a expectativa é de crescimento. Nós cremos que a partir já desse mês de junho, com a pecuária, o início já das praias, automaticamente a nossa região tende a crescer mais. Então, Marcelo, é hora realmente assim, de pisar em ovos, de pensar melhor na hora de investir? É momento realmente de aguardar o que está por vir? Tem que ter calma. Não adianta querer também investir de forma desenfreada. Tem que ter calma. É claro que não é porque nós estamos em crise que nós vamos deixar de investir, do ponto de vista do empresarialmente falando. Só que tem que ter muita calma. Caldo de galinha é importante. Agora, a gente está vendo aí, o Márcio falou, inclusive, citou um ponto importante das festas. A gente tem agora um período que é temporada de praia, tem as pecuárias que acontecem em todo o estado, tem Copa do Mundo. Esses três fatores podem dar um fôlego para chegar em outubro? Sem dúvida, sem dúvida. Isso já é uma característica da nossa economia, essas situações que você acabou de colocar. Então, isso de fato vai dar um fôlego e para quem é empresário destas áreas, tem que realmente, de fato, se tiver condições, fazer algum investimento para justamente poder transpor essa situação que a gente passa, né? Agora vamos dar uma olhada aqui no telão novamente para ver a intenção de contratação, né? Que quando a gente pensa nesse momento de retração, a gente pensa muito no desemprego, inclusive, né? E é o que está acontecendo, essa intenção de contratação, Marcelo, a gente pode acompanhar que reduziu, né, em 7%. É um número preocupante, apesar de pequeno? É preocupante, mas nada desesperador. E de fato, essa pesquisa ela demonstra a intenção de não contratação por parte dos empresários, o que demonstra essa situação toda que nós estamos aqui falando, né? E o estoque, veja, segundo essa pesquisa, fica bem claro que do ponto de vista de estoque as empresas estão ok. Então, quer dizer, não tem motivo também de fazer grandes investimentos até em face dessa questão que é importante, né? E, consequentemente, investimentos devem ocorrer, mas em pouca proporção, face a essa insegurança toda que nós estamos vivendo. A gente só deve ter alguma segurança, então, realmente, depois de outubro, quando acontecem as eleições. Isso pode afetar aquela geração de empregos que acontece lá para novembro, dezembro, por causa do Natal, Marcelo? Não necessariamente, porque esse final de ano é natural ter um crescimento... É cultural, né? É cultural. O Natal é a primeira época do ano, né? O primeiro feriado do ano, vamos dizer assim, que realmente a economia mais cresce, né? Depois vem no Dia das Mães, né? Somente para comentar. Então, quer dizer, não necessariamente uma coisa vai refletir na outra. Talvez não na mesma proporção. E aí vai depender também da economia do país, né? Não necessariamente somente da economia do Estado, do ponto de vista do fluxo e do volume. Em relação à eleição suplementar, né? A gente teve agora o primeiro turno, a decisão ficará para o segundo turno. Essa questão de ainda estamos no período de decisão, quando o Brasil todo só vai decidir aí os próximos governantes em outubro. Isso também mexe com essa sensação de segurança de quem quer investir? Mexe porque você nunca sabe, já é difícil saber a regra do jogo aqui no Brasil. As coisas mudam assim de uma hora para outra. E na situação que nós vivemos fica mais difícil ainda, porque
é muita eleição, né? E muita eleição, diria até desnecessária. Tudo bem, ok, está na legislação, vamos cumprir. Não tem muito o que se falar nesse sentido. Só que isso atrapalha de forma descomunal a economia. Agora, falando nisso, né, Leandro, no primeiro turno, ontem a gente falou muito da abstenção, né, que era preocupante, né? A gente preparou uns dados aqui também, Marcelo, em relação aos motivos que podem ter levado aí a essa falta realmente de ter ido até as urnas, né? Enfim, os motivos eles vão, inclusive, no âmbito econômico. Se fala muito, porque um voto de protesto. De fato, grande parte desses votos realmente foram parte de protesto, mas eu classificaria da seguinte forma: os votos brancos e nulos que foram efetivamente nas urnas, realmente é uma demonstração cabal disso, ponto. E aí, sociólogos, etc., podem discorrer melhor sobre o assunto. Agora, do ponto de vista da abstenção, por que o indivíduo não foi na eleição? Porque realmente ele não tinha condições financeiras. E esse indivíduo que não foi, ele não está preocupado, e aliás, não é que ele não está preocupado, ele não tem condições de subsistências ou psicológicas de pensar em concurso, ou de passaporte ou coisa do gênero. Então, a grande maioria, não todos, obviamente, que não foram na eleição votar, efetivamente, do ponto de vista da abstenção, foi realmente em falta da questão econômica, né? Ou seja, a falta de condições efetivas. Agora, a gente já falou várias vezes dessa baixa renda familiar que afeta todo o Estado, já falamos a exaustão sobre geração de empregos, prefeitos, governantes aqui já estiveram aqui falando que o Estado precisa de outras fontes de renda. Por onde começa o caminho para o futuro governador para começar a virar esse jogo, para o Estado não ficar tão dependente assim do funcionalismo público, o Estado pendurado no Estado, Marcelo? Bom, no entender econômico, o próximo governador, ou o governador definitivo, que obviamente vai ter condições efetivamente de implementar políticas, teria que fazer uma política econômica voltada não para o governo, mas sim para o Estado. E a partir do momento que ele desenvolvesse uma política para o Estado, ou seja, de médio e longo prazo, aí sim poderia se mudar a matriz econômica tocantinense. Investir no setor industrial seria uma boa saída para esse novo governador? É uma das grandes vertentes, só que tem que se fazer projetos econômicos que o próximo governador efetivamente não vai mudar, porque nós sabemos que todos os governos, isso é na política nacional, não estou falando aqui especificamente do Estado, cada governo tem uma política econômica e aí cada governo tendo uma política econômica você não tem sequência. E aí, consequentemente, não consegue ter geração de empregos, porque quebra o ciclo. Por isso, você, eleitor, fique de olho na política que o seu candidato vai usar para a geração de empregos economicamente, para que o Estado, no futuro, não se torne o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, entre outros lugares. Te agradeço muito a presença aqui do Marcelo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Até semana que vem. Até semana que vem. E vamos agora a oportunidades no mercado de trabalho. Confira as vagas disponíveis em Indianópolis, Guaraí e Araguatins.